Oi, glória a Deus, bom, maravilhoso estar mais uma vez aqui, quarto dia, jornada de 40 dias de estudo da Palavra do Senhor. Bem, e hoje vamos falar, o tema de hoje é fé sem olhar as circunstâncias. E vamos falar hoje de duas pessoas na palavra que tiveram essa fé inabalável. Não olharam para as circunstâncias, não olharam para a vida que estavam levando, mas tiveram sempre, todos os dois, estavam com o olhar fixo no alvo, olhando fixo para o alto, olhando para o Senhor, olhando para Cristo Jesus. Vamos lá? Olha, essas duas pessoas na palavra são, primeiro, a menina sem nome e depois o profeta Eliseu. As duas histórias estão em 2 Reis. Primeiro, a menina sem nome. 2 Reis, capítulo 5, certo? E o profeta Eliseu, 2 Reis. Na verdade, assim, o profeta Eliseu vai, como aqui nós vamos ver que a menina sem nome também tem relação com o profeta Eliseu, mas especificamente vamos falar do profeta Eliseu em 2 Reis 13, versículo 14 e versículo 21. Vamos lá, vamos aprender mais da palavra do Senhor, porque, amados, assim, precisamos da leitura da palavra, que a leitura da palavra, a leitura da Bíblia, nos traz exemplos para que nós, no nosso dia a dia, possamos ter como testemunho realmente, como colunas de bênção, colunas de oração, pessoas que passaram por tribulações, passaram por momentos difíceis, as circunstâncias nas quais estavam vivendo, não era uma situação propícia ao louvor, propícia à adoração, propícia ao amor. E é isso que nós vamos, essa fé sem olhar as circunstâncias, nós vamos ver que os dois mandamentos, o Senhor Jesus resumiu em 2 mandamentos toda a lei: amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas com todo o teu entendimento e amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós vamos ver que a vida dessas duas pessoas aqui, desses 2 servos de Deus, foram transformadas e abençoaram vidas justamente por causa do seu amor ao próximo e do amor ao seu Deus. Primeiro vamos falar da menina sem nome. Irmã, menina sem nome, como assim? Justamente, a palavra fala do testemunho dessa menina e a palavra usada é menina mesmo. E não diz o seu nome, mas revela, Deus nos revela a bênção que ela foi. Pois bem, Naamã é um comandante do exército, um grande comandante, um homem conceituadíssimo no exército da Síria. Ele era leproso. E a palavra do Senhor em 2 Reis 5, versículo 2, nos diz o seguinte: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa. O que é cativa, amado? Sim, justamente isso que você está pensando. Levaram escrava. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Naamã, comandante no exército sírio, um grande comandante, um homem muito conceituado que era leproso. Versículo 3. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem da terra de Israel. Olha só, a menina cativa, olha que amor essa menina tem. Olha que amor ao próximo essa menina tem. Ela foi tirada da sua terra como escrava. Ela foi tirada da sua terra como cativa. Estava servindo em uma casa. E quando ela viu o seu senhor, fala aqui, o seu senhor.
quando ela fala do seu dono, ela disse: tomara, a quem dera, o meu Senhor estivesse em Israel. Porque se ele estivesse em Israel, o profeta Eliseu o curaria dessa lepra. E o Senhor restauraria, o Senhor Deus Todo-Poderoso restauraria a saúde do meu Senhor Naamã. Olha que bênção maravilhosa dessa menina. Olha que amor ao próximo. Essa menina, ela não olhou circunstância. Ela não olhou a situação dela de escrava, de cativa. Mas ela fazia tudo realmente como para com Deus. Não olha as circunstâncias. Para que situação pior do que essa menina estava vivendo? Uma situação de escrava. Uma situação onde ela amou o seu Senhor. Ela amou aquele a quem ela servia, amados. Que amor é esse? Só pode ser um amor vindo direto do Senhor, um amor ao próximo. Esse amor é que a Bíblia nos ensina. Como o Senhor Jesus disse, olha, amar o teu próximo, orar pelo teu próximo, pelo teu amigo é muito fácil. Mas nós temos que ter essa fé inabalável, sem olhar circunstâncias, e amar e orar também por aqueles que nos perseguem. Isso é amor ao próximo. Amar um amigo é fácil. Amar aquele que nos persegue, independente da circunstância, independente da situação que nós estamos vivendo, isso é provar amor ao próximo. Isso é ter fé inabalável sem olhar para as circunstâncias. E Naamã, ele foi até Eliseu e recebeu a cura do Senhor, glória a Deus. E aproveitando, falando de fé inabalável, vamos falar da fé de Eliseu. Agora vamos lá para o capítulo 13 de 2 Reis. Versículo 14, olha só. Nós falamos da menina sem nome, que tinha uma fé inabalável, tão inabalável, que ela permaneceu em seu coração a vivência, a obediência ao seu Deus, de uma forma tão poderosa e grandiosa, que ela amava ao seu próximo, e esse amor ao próximo fez com que aquele seu dono recebesse a bênção da cura. Oh, glória a Deus. Oh, bênção maravilhosa. E agora nós vamos falar do homem de Deus, do profeta Eliseu, que foi usado para que esse homem, Naamã, recebesse a cura. Preste atenção. Eu gostaria que você fizesse essa leitura para conhecimento realmente da vida de Eliseu, do grande homem de Deus, desse profeta abençoado, dessa fé grandiosa de Eliseu. Amados, a fé de Eliseu, nós vamos ver no capítulo 21 quão grande a fé desse homem. Presta atenção, amados. Olha o versículo 14 de 2 Reis 13. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, meu pai. Mas eu quero que os amados estejam atentos, os amados e as amadinhas estejam atentos à primeira parte desse versículo. Estando Eliseu padecendo de enfermidade que havia de morrer. Um homem cheio, transbordando do Espírito Santo, um homem usado por Deus para curar, um homem usado por Deus para operar milagres grandiosos, padecia de uma doença a qual ele haveria de morrer. Mas a sua fé inabalável no seu Deus
não fez ele olhar para si, mas ele olhava somente para o alto. O que diz o Salmo 121, amados? Eu já falei até aqui. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele confiava que o Senhor era o seu bom pastor e de que nada ele teria falta. A fé de Eliseu era inabalável. Ele não olhava para a sua condição humana, ele não olhava para a sua doença. Mesmo sendo um homem de fé, ele poderia até duvidar: a Deus, eu sou usado por ti para curar, para operar milagres, para operar multiplicação. Como é que eu mesmo não recebo a minha bênção? Olha que fé inabalável. Meu amado, minha amada, não olhe para as suas circunstâncias. Não olhe para as suas tribulações, não olhe para as suas provações, mas olhe para o alvo que é Cristo Jesus. Todo aquele que recebe a Cristo Jesus em sua vida como seu único e suficiente Salvador, tem um Espírito Santo a o ensinar, a o abençoar, a o guiar, até mesmo na oração. Então tenha essa fé inabalável no Senhor teu Deus. Não olhe para as circunstâncias que você está vivendo. Lembre daquela menina sem nome que teve o amor ao seu próximo. Olha que o próximo dela era o seu Senhor, era o seu dono. Olhe para a fé inabalável do profeta Eliseu, que tantos milagres Deus operou através de sua vida, mas ele morreu de uma doença incurável. Oh, glória! Incurável para ele como homem. Deus poderia curar? É claro, amados. É claro. Mas quem somos nós para questionar a vontade de Deus? Eliseu permaneceu firme e não questionou, não murmurou, mas ele cantou, eu sei, hoje eu canto, hoje você pode cantar, e Eliseu com certeza entoou ao Senhor hinos como: então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, louve ao Senhor. Diga: Senhor, minha alma te engrandece, minha alma te adora. Eu não vou olhar para as minhas circunstâncias, para a situação que eu estou vivendo. Tenha uma fé inabalável no Senhor teu Deus. E olha o versículo 21. Olha o que o versículo 21 fala sobre esse homem de Deus. Sucedeu, de 2 Reis 13, versículo 21. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, oh glória, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Oh glória, dê glória a Deus. Oh glória a Deus. Olha que fé inabalável. Olha que fé. Uma fé tão grandiosa e poderosa que um homem morto tocou somente nos seus ossos e reviveu. Eliseu, esse amor a Deus, esse amor independente de circunstância, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, essa fé inabalável no Senhor seu Deus. Quando o homem morto tocou nos seus ossos, ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Fé inabalável, fé sem olhar as circunstâncias. Lembre do exemplo dessa menina cativa. 2 Reis 5, versículo 2 e 3. Lembre desse profeta do Senhor que teve essa fé inabalável, mesmo padecendo de uma doença.
2 Reis 13, versículo 14 e também o versículo 21. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero desejar, como sempre, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te guie. Permaneça firme, amado. Permaneça firme, amada. Tenha o olhar para o alto, que o seu alvo seja Cristo Jesus, que o seu alvo seja receber um dia do Senhor a coroa da vida e ouvir do Senhor: vinde a mim, benditos do meu Pai. Beijo, um dia abençoado, oh glória!